Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga glória a Deus, por gentileza, bem forte para Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Diga graças a Deus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga para ela: hoje eu aprendo mais do Senhor. Diga. Podem se sentar em nome de Jesus. Eu vou ser rápido e breve. A gente vai dar continuidade, tá, pessoal? Isso aqui não é a palavra ainda, a pregação, mas eu vou ser rápido aqui para fazer você entender. Quem está assistindo na televisão a guerra lá em Israel? Lá não é Terra Santa? Por que está em guerra? Quem sabe? Por que Israel está em guerra? Pela desobediência. Segundo a palavra de Deus, Israel é a menina dos olhos de Deus. Amém, gente? E por quê? Será que esse Deus, ele envelheceu? Será que Deus, ele ficou fraco, deixando Israel passar pelo que ele está passando? Amém, gente? Eu quero mostrar aqui bem rápido. Quero passar isso para você crer na Bíblia, que realmente a profecia se cumpre. Essa profecia, ela foi falada, ela foi dita 2.700 anos atrás, e está se cumprindo nos dias de hoje. E tem pessoas que falam assim: vamos orar por Israel. Não adianta orar. Isso é uma profecia, ela vai se cumprir, já está se cumprindo. O cristão, ele tem que começar a observar essas coisas. Tem pessoas preocupadas com revelação de traição, revelação de se o marido está traindo, caixão não sei da onde, uma cova que vai se fechar. A gente tem que prestar atenção nisso aqui, na palavra. Amém, gente? Revelação. Você quer revelação? Abre a Bíblia que você vai ter uma revelação de Deus ali. Pessoas perdendo tempo com coisas banais, que ela mesma... Tem revelação que é feita para mim, que eu resolvo, não preciso nem de Deus, eu mesmo resolvo. Uma revelação. Quer ver só um exemplo? A revelação, a mulher ou o homem procura saber se o parceiro, o marido, a esposa está traindo. Está me traindo? Graças a Deus que me traiu, só assim eu estou sabendo da verdade. Você vai ver sua vida, eu vou ver a minha. Acabou, resolveu. Aí a pessoa fica preocupada. Se me traiu, é porque não gosta de mim. Amém, gente? Quem está entendendo? Mas isso não é só marido e mulher, não. É amigo de trabalho, é colega. O vizinho me traiu, é porque ele não gosta de mim. Então vai ver sua vida para lá, já resolvi. Amém? Corta a relação e acabou. Perdoa? Perdoo. Mas eu não quero mais. Fim de papo. Diga glória a Deus. Você tem uma empresa, o seu funcionário te rouba, você vai confiar, dar algo na mão dele? Ele pode até continuar, mas você vai ficar de olho. Amém, gente? Então isso aí são coisas que a gente resolve, não precisa de revelação de ninguém. Agora essa revelação aqui, as pessoas não olham, não veem. Lá está dizendo, eu quero abreviar, tá, missionária? Eu estou falando assim, não vou nem puxar muito na Bíblia, para abreviar. A palavra de Deus, eu vou puxar lá em Apocalipse, é rápido. Tudo isso que está acontecendo, aí vem aí dizer que Estados Unidos ele vai ajudar Israel. Não vai ajudar, Deus não vai deixar. Por quê, pastor? Porque não é isso. Não é isso que Deus quer. Porque já foi falado que eles vão sofrer retaliação. Eles não vão fazer isso porque vai gerar uma guerra, quase que uma guerra mundial. Amém, gente? Então esse ataque do Irã a Israel, isso é profecia lá de trás. E Deus não vai deixar ninguém se envolver. Pastor, por que Deus está permitindo? Pela desobediência de Israel. Mas o próprio Deus, ele diz: eu vou livrar vocês. Quem vai livrar vocês sou eu. Mas a guerra, ela vai existir. Diga glória a Deus. Essa guerra, ela vai existir, ela vai acontecer. E quem vai livrar o povo sou eu. Não é Estados Unidos, não é ninguém. Amém, gente? Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos haverá a guerra, onde vai ser o final de tudo. Amém, gente? E a Bíblia fala sobre Gog e Magog. Gog é o líder, Gog é um líder, Magog é o povo. E eles vão interferir contra Israel. Amém, gente? Que é a Rússia.
Isso está passando na televisão, mas as pessoas não se procuram ver na Bíblia. Diga glória a Deus. Durante a pregação aqui a gente vai entrar, mas eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, agora bota aí, Apocalipse 16. É isso aqui que Deus quer. Ninguém vai se envolver, Estados Unidos não vai ajudar nada, ele já está até recuando já, porque não é de Deus isso. Porque se eles fizerem isso, o Irã, ele vai, já foi, o que já foi falado? Se alguém se envolver, vai sofrer retaliação. Você já pensou o Brasil? Você imagine o Irã se voltando contra os Estados Unidos. O presidente lá acha que ele é de ferro. Então isso vai acontecer. Por quê? Olha o que está escrito em Apocalipse. Diz assim, ó. Aqui eu não vou falar tudo, tá? Mas fala sobre os flagelos. Amém? O primeiro flagelo, que é sofrimento. O segundo flagelo, o terceiro flagelo, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo flagelo. Sofrimento. Deus vai permitir isso lá em Israel. Amém, gente? A ver, esse sofrimento que está acontecendo é bíblico. Por quê? Porque o povo, pela desobediência, Deus está permitindo tudo isso, mas Ele mesmo diz: ninguém vai livrar Israel. Quem vai livrar Israel vai ser eu mesmo, o próprio Deus. Ele vai criar uma situação para que aconteça isso aqui, ó. 19, coloca aí. É para isso aqui que Deus está permitindo. Ele quer mostrar que Ele é Deus para a nação. E muitos não procuram, missionária, aprender isso. Tem pessoas aí que estão preocupadas com um monte de coisa, e isso daqui é necessário que a gente venha observar para que venhamos realmente crer na palavra de Deus. Revelação é isso aqui, ó. Não fica preocupado com revelação de homem, essas revelação que não leva a nada, que só traz preocupação. O sujeito chegar para mim e falar assim: olha, eu vi seu pai saindo num caixão branco, preto, lá que seja, ele está trazendo preocupação para minha mente, para me envolver com essa baboseira, bobeira. A gente tem que olhar aqui, revelação, Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Deus não é Deus de confusão. Entendam, eu não estou falando que vocês praticam isso, mas isso aparece nas redes sociais. Essa coisa que está traindo, que não sei o que, Deus fazendo fofoca da vida dos outros. Não existe isso. Deus se metendo em picuinha para tentar, e as pessoas tentando atrair pessoas com essa bobeira, baboseira, desculpa mais expressão. Você sabe que o ser humano, ele é fácil de ser enganado. As pessoas se apegam nisso, querendo saber o futuro, querendo aquele espírito de cartomante, né? Vai lá na cartomante para ler as cartas. Isso é baboseira, isso é coisa demoníaca. Amém, gente? Diga glória a Deus. Tem profecia? Tem. E profeta não é para estar fazendo fofoca da vida dos outros. Profeta é para resolver a questão, em nome de Jesus. Pastor é para resolver a questão. Quem está entendendo? É muito fácil eu chegar para você: ó, Deus falou para mim que tu vai morrer. Eu vou te deixar, eu vou entristecer teu coração. Deus falou para o senhor, então pergunta a Deus uma solução para isso. Quer dizer, mostra a causa, mas não mostra o quê? A cura. Mostra a doença, mas não mostra a cura. Quem está entendendo? Então tudo isso, pessoal, que a gente está falando aqui, é verídico, é verdadeiro. Quem aqui já estudou a Bíblia? Fala, quem já estudou? Quem já fez teologia? Alguém já viu falar de teologia ou fez? Quem estuda a escatologia é o estudo que estuda o final dos tempos, o término do mundo, escatologia. Então isso foi revelado, e isso você aprende lá na escatologia, nos estudos. Amém, gente? Gog e Magog. Quem tem aí? Bota aí para mim aí. Procura aí. Capítulo e versículo. Bota assim: Gog e Magog. Bota aí. Depois você me passa e eu vejo aqui na hora da pregação. Amém? Mas Deus, Ele quer isso aqui, ó,
para não puxar muito tempo, que a pregação não é essa, diz assim, ó: o júbilo do céu. Depois de tudo isso que aconteceu essa desgraça toda, Deus foi lá, livrou o povo de Israel, trouxe paz. Ele quer isso aqui, ó: depois dessas coisas, já botou aí? Isso, diz assim: depois dessas coisas, houve no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Amém, gente? Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É isso que Deus quer aqui. Quem vai livrar Israel não é Estados Unidos, não é ninguém, isso é só confusão. Amém? Que é o próprio Deus que vai livrar Israel dessa tormenta, mas isso é necessário acontecer pela desobediência daquele povo. Amém, gente? E haverá ainda, depois de tudo isso, lá em Israel, no Monte Moriá, será construído o terceiro templo. Quem construiu o primeiro templo? O rei Salomão. Ele construiu o primeiro templo. Depois vieram e construíram um segundo templo. Não tinha a ver nada com Deus. Amém, gente? Fizeram um segundo templo. E hoje existe lá nesse mesmo lugar onde foi feito o templo de Salomão, os muçulmanos construíram lá aquelas outros templos que ele foi ampliado por Herodes. Amém, gente? Na época lá. E hoje existe lá onde os muçulmanos eles fizeram lá. Só que Israel ele já tem tudo preparado para que o terceiro templo ele venha a ser construído. Isso é bíblico. Pastor, é bíblico isso? Você vai ver e vai saber disso em nome de Jesus. Você vai lembrar desse ensinamento que eu estou dando aqui. Vai ser construído o terceiro templo, para que ali venha a ser adorado, que ali venha a ter os incensos, ali venha a ter ele já tem tudo, na verdade, já tem tudo lá preparado para construir o templo. Amém, gente? Então tudo isso é revelação de Deus. Lá no Monte Moriá, onde eles construíram o templo, isso dentro desse inferno que está acontecendo lá em Israel, será construído o templo lá no Monte Moriá, para que se cumpra a palavra, o terceiro templo. Porque lá hoje o muçulmano usa aquele espaço. Essas guerras que acontecem, tem ali, eles estão usando o espaço lá onde foi feito o templo de Salomão. E isso vai cair por terra. Por que vai cair por terra? Por que eu estou falando isso? Porque nesses ataques que vão acontecer em Irã, pela profecia da palavra, eles vão bombardear e vai ser destruído o templo que está construído lá, que eles construíram com a mão deles lá, sem a vontade de Deus. Vai destruir, e sendo destruído, ali naquele lugar, naquele espaço que é a vontade de Deus, vai ser construído o terceiro templo. Diga glória a Deus. Quem entendeu? É só para você, guarda isso no seu coração, no seu pensamento, que você vai ver isso acontecer, vai sair nas redes sociais, você vai ver isso. E você vai lembrar, puxa vida, o pastor falou naquele dia lá no culto, no domingo. Todos saberão que Deus é Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus, bem forte para Ele. Amém, gente? Vamos adorar? Vamos lá, em nome de Jesus. Busque a presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Glórias te damos, Senhor. Obrigado, Pai. Foi só para instruir, meu Deus, mas no decorrer do tempo eu vou explicar melhor na palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glórias te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Fale com Deus, fale com o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
melhor. Aleluia. Não há Deus tão grande, diga. Não há Deus tão grande Como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Com alegria, diga. Não há Deus melhor. Aleluia, Pai. Não há Deus tão grande Declare isso como nosso Deus. como nosso Deus. Oh, meu Pai. Criou o céu, criou a terra, Aleluia, Senhor. criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, Tudo formou. tudo formou Para que, igreja? para o seu Aleluia, aleluia, Pai. para o seu Louvor para o seu para o seu. Agora levante as suas mãos e adore ao Senhor. Assim. Maior, sim, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Deus forte. Glorificado seja a tua presença, exaltado seja o teu nome nessa manhã, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós confiamos na palavra, nós confiamos na Escritura, Senhor, a revelação. Fale com Deus, igreja, fale com o Pai. Deus, solte a voz e adore. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, diga. Como nosso Deus. Aleluia, Pai. Como nosso Deus. É verdade, Senhor. Criou o céu, criou a terra. Glórias e glórias te damos. Criou o sol e as estrelas. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo Ele fez. Vocês. Tudo criou, tudo formou. Agora eu Declare para o seu louvor. esse Deus grandão. Para o seu Louvor para o seu para o seu, para o seu para o seu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Aleluia, Deus. Pai. Glórias te damos. Aleluia, aleluia, Senhor. Um Deus tremendo que cuida. Glórias, 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 Pai. Fala nosso. Olhe para as suas Em nome de Jesus. lugar. Receba o poder de Deus, a unção de Deus. Minhas mãos Aleluia, Pai. sobre os enfermos, Eles serão eles serão curados. em nome de Jesus Cristo. Se Eu colocar. Creia nisso, igreja. curar as minhas Minhas mãos sobre os enfermos. eles serão curados. Joga a mãozinha bonita. Eles serão curados. Aleluia, Pai. Mão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Diga isso, igreja, declare. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder.
meu Pai. Receba, igreja, em nome de Jesus Cristo. Curar a mim e a Exaltado seja a presença do Pai. Exaltado seja a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glorificado seja meu Pai para sempre. Em nome do Pai, repete comigo, em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho Filho e do Espírito Santo. Santo. Diga glória a Deus, Glória a bem Deus. forte para Jesus Cristo. Como é que é, missionária? Jesus Cristo, leva aí. Vamos lá, o povo agora, sem louvor. Vamos lá. Jesus Cristo tem poder. Solta a voz, igreja. Jesus Cristo tem poder para curar-me e a você. Diga glória a Deus, forte. Glória a Deus. Mais uma vez, bem fortes para Jesus. Amém, gente? Podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor.